Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Legal do curso TOGA Estudos Jurídicos. Vamos dar início a uma série de vídeos para falarmos sobre a reforma trabalhista. Alguns itens, alguns temas que entendemos relevantes acerca dessa proposta de reforma na legislação trabalhista. Hoje falaremos sobre a questão afeta a prevalência do negociado sobre o legislado, ou seja, a proposta de redação do artigo 611-A da CLT, que seria acrescido, deixando claro a prevalência do negociado em acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho sobre o legislado. E este rol é um rol exemplificativo, ou seja, dá margem, inclusive, para ampliação das possibilidades de flexibilização das normas trabalhistas. O que nós temos hoje até o momento, antes dessa reforma? Nós sabemos que, por força do artigo 7º, inciso 26 da Constituição, os acordos coletivos, convenções coletivas de trabalho, são instrumentos dotados de força normativa. Ou seja, são fontes formais autônomas do direito do trabalho, por certo. Ou seja, tanto o acordo coletivo como a convenção coletiva são chamados contratos sociais normativos, ou seja, eles têm estrutura de contrato e conteúdo de norma. E a doutrina e a jurisprudência sempre se posicionaram no sentido da aplicação do princípio da adequação setorial negociada, ou seja, só pode ser objeto de flexibilização em negociação coletiva o quê? As normas ou direitos de indisponibilidade relativa. Não podem ser objeto de negociação coletiva os direitos de indisponibilidade absoluta. Isso como só vai acontecer com as normas de saúde e segurança do trabalho. Por exemplo, as normas identificadoras da relação de emprego, de registro profissional, entre outras. Com essa nossa nova proposta, seria acrescido o artigo 611-A à CLT, deixando claro que a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei, quando, entre outros, dispuserem sobre, aí vem um rol, jornada de trabalho, banco de horas, entre outros. Ou seja, entre outros, deixando claro que esse rol não é o quê? Taxativo, ele é exemplificativo. Exclui apenas, lá no artigo 611-B, praticamente as normas do artigo 7º da Constituição Federal. Qual é o problema que vislumbramos aqui? Primeiro, como nós já falamos, é certo que os acordos e convenções coletivos têm força normativa. São fontes formais autônomas do direito do trabalho. A própria artigo 7º, inciso 26, reconhece essa força normativa. Só que esse artigo 7º, 26, não pode ser interpretado de forma isolada. Deve-se buscar uma interpretação sistemática, ou seja, deve ser interpretado à luz do próprio caput do artigo 7º, que diz que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. A ideia, então, é que na negociação coletiva se busque o quê? A melhoria da condição social, da condição de vida da classe trabalhadora. E, por certo, a própria Constituição já autoriza, já dá algum norte para a flexibilização. Autoriza, por exemplo, no artigo 7º, inciso 6º, a possibilidade de redução de salário. No artigo 7º, inciso 13, a possibilidade de redução ou compensação do horário de trabalho. Autoriza, no artigo 7º, inciso 14, a ampliação da jornada em regime de turnos ininterruptos de revezamento. Ou seja, quando nós falamos em negociação coletiva, a doutrina e a própria jurisprudência do TST já está bem sedimentada no sentido desse princípio da adequação setorial negociada. Claro, sempre que o acordo e convenção coletiva forem mais benéficos que a lei, devem prevalecer, até por força do princípio da norma mais favorável, como também é possível a flexibilização dentro daqueles parâmetros já norteados no artigo 7º, 6º, 13 e 14. Da forma em que está sendo proposta o artigo 611-A da CLT, o rol passa a ser o quê?
exemplificativo e diz que é possível flexibilizar por meio de negociação coletiva. Vamos lá. Pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais. Banco de horas anual, ou seja, o banco de horas que sempre se exigiu por força da jurisprudência do TST, o acordo coletivo e convenção coletiva, logicamente, poderá também continua sendo objeto de negociação coletiva. O que mais? Vamos lá. Intervalo intra-jornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Nós, inclusive, temos súmula hoje do TST que veda a possibilidade de quê? De redução do intervalo intra-jornada por se tratar de normas de saúde e segurança do trabalho, de indisponibilidade absoluta, que estaria o quê? Autorizando essa redução do intervalo intra-jornada. Nós sabemos atualmente a possibilidade de redução está atrelada a uma autorização do Ministério do Trabalho, artigo 71, parágrafo 3º da CLT. Adesão ao programa seguro-desemprego, plano de cargos, salários e funções, regulamento empresarial, representante dos trabalhadores no local de trabalho, teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente, remuneração por produtividade, modalidade de registro de jornada de trabalho, troca do dia feriado, enquadramento do grau de insalubridade, que a questão afeta diretamente a saúde e segurança do trabalho, que existe inclusive uma prova técnica. Ou seja, seria possível a partir de agora o acordo coletivo e convenção coletiva disciplinar que enquadramento de grau de insalubridade, prorrogação de jornada em ambiente insalubre sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho, indo de frente com o artigo 60 da CLT, que exige que qualquer prorrogação de jornada do trabalho dependa dessa o quê? Prévia autorização. Prêmios de incentivos, participação nos lucros, entre outros, ou seja, deixando em aberto a possibilidade de flexibilização de direitos que antes eram alijados desta possibilidade de flexibilização, contribuindo em muito, infelizmente, para a precarização das relações de trabalho. E mais, diz lá no artigo 8º, parágrafo 3º, dentro dessa proposta de reforma, de que no exame da convenção coletiva, o acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Ou seja, a Justiça do Trabalho ficará engessada, só poderá analisar aspectos formais relativos aos elementos essenciais e o conteúdo. Muitos acordos e convenções coletivas são praticamente inconstitucionais ou mesmo ilegais. A Justiça do Trabalho não poderia, então, o quê? Estaria afastando da apreciação da Justiça do Trabalho qualquer lesão ou ameaça de lesão, indo de encontro com o artigo 5º, inciso 35 da Constituição. O que data vênia é um absurdo, principalmente num contexto de crise sindical que nós vivenciamos hoje. Quando eu falo crise sindical, não estou falando que todos os sindicatos são ruins, não é isso. Nós temos sindicatos bons, atuantes, mas está longe de ser a maioria. Vivenciamos hoje, sim, uma grave crise de representatividade sindical. Precisamos de muito mais sindicatos fortes que tenham, de fato, representatividade e legitimidade. Passando a reforma da maneira que está sendo tramitada, nesses moldes, com certeza isso implicará não em melhoria da condição social dos trabalhadores, como exige o artigo 7º caput da Constituição, mas sim o que? Contribuirá em muito para a precarização das relações de trabalho. Não vejo aí qualquer avanço e não vejo aí qualquer possibilidade de melhoria, nem mesmo de crescimento econômico. Meus amigos, na verdade, retoma-se aquela velha história que num momento de crise econômica, de recessão, joga-se toda a culpa nos direitos trabalhistas, como se o problema da economia fosse o direito do trabalho.
Só que a própria OIT, Organização Internacional do Trabalho, depois de fazer um estudo publicado em 2015, em que analisou por volta de 63 países, tanto desenvolvidos como em desenvolvimento, como a Espanha, o México, e chegou à conclusão de que instituir esse tipo de reforma, suprimindo direitos, precarizando as relações de trabalho, isso não influencia em nada, não afeta em nada a taxa de empregabilidade. Não vai significar o quê? Aumento do número de empregos, muito menos crescimento econômico, porque estamos tirando o quê? Diminuindo o poder aquisitivo da classe trabalhadora, que é mercado consumidor. E a tendência é diminuir a demanda. E aí o bom empresário não vai investir, que não haverá o quê? Expectativa de atender a sua produção. Por isso, entendemos que a reforma trabalhista, nos moldes com que está sendo realizada, principalmente sem o devido diálogo social, os debates sociais necessários, com todos os setores envolvidos, violando aí a Convenção 144 da OIT, em que o Brasil ratificou e assumiu o compromisso de qualquer alteração no mundo do trabalho que venha afetar a sociedade como um todo, seja objeto de amplo debate, o que não está acontecendo. Está tudo o quê? De atropelo, aprovação rápida, tem que ser para ontem. Quando estudos sérios já foram feitos pela própria Organização Internacional do Trabalho, que ao contrário do que estão divulgando, não está chancelando essa reforma da forma que está sendo feita, não traz qualquer crescimento econômico, não afeta em nada a taxa de empregabilidade, só atinge o quê? A parte mais fraca da relação jurídica de emprego, que é a classe trabalhadora. Muito obrigado e até o nosso próximo programa Papo Legal.